Saíram os números da inflação de março. Olha, a gente não pode fazer de conta que isso não é um assunto que a gente tem que aprofundar gravemente. Inflação, no caso brasileiro, na cesta básica, pode ter chegado em alguns preços a 30% ao ano. 20% ao ano é a média do preço, do custo da carestia, do aumento dos preços para a população de mais baixa renda. Hoje, dá para a gente ir falando, hoje o brasileiro médio está tendo a pior renda média da história. Desde que se faz a medida dessa renda, que é quanto o povo ganha, eu não vou me cansar de repetir isso, o povo brasileiro está com o menor valor da série histórica. Enquanto isso, a inflação volta mais pesada do que toda a etapa de conquista do Plano Real que eu ajudei a fazer nos tinha devolvido. Volta a alta de preços a explodir na família. Isso sabe o que significa, meu irmão? Se você volta a repetir, não tiver uma pedra no lugar do coração, significa que a política, o debate não pode fazer de conta que a nossa disputa é Chico, Manel, Maria. Nós precisamos ajudar todo mundo a entender por que a economia brasileira está deprimindo a renda do povo e explodindo a carestia, explodindo o número de inflação. É a maior inflação desde antes do início do Plano Real. E o que diz o presidente do Banco Central, que é quem tem que saber qual remédio usar contra esse problema? É porque a inflação superou, inclusive, a estimativa dos economistas, né? Mas mais adiante nessa mesma fala, o Roberto Campos Neto deixa muito claro que a inflação acelerou e está mostrando muita resiliência, né, Renato? Ou seja, não tem cara de que vai ceder tão cedo. Perfeito, Dani, é isso. Surpreendeu ao Banco Central como surpreendeu a todos os economistas, né? Quando a gente trouxe aqui aquele dado da inflação de março, a maior desde antes do início do Plano Real, né? Desde 1994, o que a gente explicou? Olha, teve primeiro, esse índice, essa taxa ficou acima das projeções mais pessimistas quando a gente pegava as estimativas de mercado. Eles dizem que foram pegos de surpresa. Mas a realidade é que o remédio que eles usam beneficia um pequeno grupo de rentistas e banqueiros. Não à toa, a Gleisi, que é presidente do PT, disse que vai mantê-lo no cargo. Esta semana, a Gleisi foi visitar os empresários e disse que o presidente do Banco Central do Bolsonaro vai continuar. Aqui está o primeiro vetor. O Lula entrega a economia ao setor financeiro, aos grandes tubarões do setor financeiro, aos grandes barões do Brasil. Por isso, todo o desdobramento de uma economia política que, quando terminou o mandarinato do Lula, 5 brasileiros, 5, os dedos de uma mão, acumulavam a renda dos 100 milhões de nacionais de classe média ou mais pobres. Porque você falou aqui que a Gleisi disse que vai manter o presidente do Banco Central. Hoje, o presidente do Banco Central no Brasil, o Banco Central tem uma autonomia e o presidente do Banco Central tem um mandato. Você vai romper contratos? Não, não vou romper contrato. Eu vou acabar com o Estatuto da Autonomia tal qual como foi votada, substituindo por uma autonomia em linha com as melhores práticas internacionais, especialmente para quem quiser saber como é que funciona, a minha ideia, o Fed norte-americano. Então o Banco Central brasileiro comigo será mandatado, portanto gozará de uma autonomia operacional, mas para cumprir, né, a menor inflação a pleno emprego. Hoje o regime de metas de inflação determina apenas a perseguição da menor inflação, desconsiderando qualquer outra ordem de considerações ou valores, o que é um absurdo completo, criminoso, num país que está com essa situação social e econômica, e só tem uma arma para atirar, que é a taxa de juros. Então você tem uma economia endegringolada, numa depressão de 10 anos e o juro brasileiro subindo. E ele falou mais sobre isso com o André Lara Rezende. Aqui no canal tem uma entrevista, sim, diálogos dele então, com o André Lara Rezende. Então, não vou Rezende. quebrar, mas o Banco Central não será respeitada a autonomia que está, porque será substituída dentro dos 6 primeiros meses por uma nova autonomia. Porém, no primeiro dia do meu governo, nós somos todos cavalheiros, o atual direção do Banco Central será convidado a se demitir. Enquanto Ciro Gomes quer a demissão do atual presidente do Banco Central do Bolsonaro, o PT diz que vai mantê-lo. Todos estão vendo o fracasso que está sendo, como sempre foi, essa política de aumento de juros para controlar a inflação. Tudo sobe sem parar no supermercado, nos postos, na energia, enfim, em tudo que importa. Portanto, o remédio está errado. Ciro Gomes agora explica as causas. A gente precisa discutir isso, porque isso tem causas. E para a gente entender as causas, é a única saída a gente resolver o problema, enfrentando o problema do abastecimento de alimentos e as políticas públicas ruinosas.
por exemplo, essa inflação é puxada pelo gás de cozinha, pela gasolina, pelo óleo diesel, que está entrando em todos os preços. E esses preços não estão explodindo por causa de guerra no estrangeiro. Estão explodindo porque a guerra no estrangeiro mexe com o preço do petróleo do mundo inteiro, porque o mundo inteiro, por regra, importa petróleo. No Brasil, a gente não importa petróleo. O petróleo é produzido todos pelo Brasil e não mudou nada a estrutura de preço. Portanto, aí tem uma inflação produzida por desatino político, por irresponsabilidade política. Agora, para um pouquinho para pensar, sabe o que está acontecendo? Renda em queda e preços em alta, o povo está tendo que optar, sabe, por não cozinhar mais com gás de cozinha. E os postos de saúde, os ambulatórios, os hospitais de emergência estão explodindo de gente queimada, crianças queimadas com álcool, porque estão obrigadas as mães a cozinhar com álcool. A natureza está sendo estressada de novo nos sertões, nos interiores do Brasil, porque a lenha do século XVIII, do século XIX, está voltando a ser a única forma com que as famílias pobres do interior do Brasil podem cozinhar os seus alimentos. Mas isso talvez seja pouco diante daquela opção macabra todo dia, em que os pais, as mães, têm que optar por não pagar a conta de luz, que explodiu também por uma política ruinosa para preparar a privatização criminosa da Eletrobras, enquanto o PT fica calado, não é? Ou faz conchavo com os barões que administram essa economia política cretina que o Bolsonaro está fazendo, imitando a mesma política e o mesmo modelo econômico de sempre. Pois bem, o pai agora, a mãe estão optando por não pagar a conta de luz e muitas casas estão cortando a energia porque o dinheirinho que não tem está indo para comprar comida, que está subindo o preço 30%, 40%, 50%, 60%, dependendo do indicador. Política não pode ser um jogo dos políticos. Política é a linguagem da democracia. O debate político é que tem que ser aquele que ajude o povo a entender o que está acontecendo no nosso país, para que a gente possa juntos, sabe, num grande esforço de reconciliação nacional, resolver o problema econômico do Brasil. E o que me comove é que eu tenho uma proposta, mas outras ocasiões nós teremos de aprofundar essa proposta. A outra parte da inflação, só para a gente não deixar nada sem explicação, vem do comércio exterior. Então, veja, a China, depois da pandemia, volta bombando ao mercado comprador. E a China compra soja do Brasil em dólar. Então, veja, o dólar explode no Brasil de 3,70 para 5,30. Então, o produtor de soja do Mato Grosso, de Goiás, etc., ou de São Paulo, né, ele olha para o preço internacional em dólar e olha para o preço local no Brasil em real. Como o dólar está super valorizado, quer dizer, o real está desvalorizadíssimo, ele optou por vender para o estrangeiro, desabastecendo o mercado brasileiro. Isso é uma lógica de mercado. Como é que os governos fazem para proteger as suas comunidades nacionais dessas oscilações especulativas de preço? Forma estoques reguladores. Então, o Brasil tinha uma tradição, a Cibrazen, né, uma política de preço mínimo para a safra proteger o produtor da queda de preço, e na entre-safra, ou em crise de abastecimento pelo comércio exterior, o governo tem estoques reguladores para regular o mercado, mantê-lo sadio, né, abastecido, e não explodir o preço nas costas das pessoas. Aqui é uma omissão. Então, não foi o Bolsonaro, o Lula já vem, destruiu tudo isso, e o Brasil não tem mais política, sabe, de comércio exterior. Nós estamos vivendo da mão para a boca, entregue aí a palpiteiros que desastraram o nosso país.